primeiro recurso que nós passaremos a analisar, portanto, é a apelação. Apelação que tem previsão entre os artigos 1009 e 1014 do CPC. Quando do estudo da apelação, nós vamos até precisar adiantar minimamente que seja o estudo do agravo de instrumento, como eu vou explicar para vocês, mas nós vamos estudar detidamente no restante desse encontro de hoje, dos artigos 1009 ao 1014, passando ainda por um artigo ou outro fora desses 5 dispositivos que são dedicados à apelação. A apelação, meus amigos, num primeiro item, vamos assim dizer, um primeiro aspecto histórico, eu posso lhes dizer que a apelação ela foi o primeiro dos recursos previsto no sistema processual e durante muito tempo realmente o único recurso existente. A origem terminológica, a origem histórica dessa denominação, a apelação a esse recurso, ela se referia mesmo a uma menção ao juízo divino. A parte apelava ao juízo divino do imperador. No sistema monárquico de Estado, o Estado era um Estado personalista, né? Os senhores sabem bem. Lembrem-se do rei Luís XIV, que tinha aquela célebre frase, L'État c'est moi, o Estado sou eu. E aí, claro que o desempenho da função jurisdicional não era desempenhada pelo rei. Senão ele teria que proferir sentença em todos os conflitos que tivesse no reino, você imagina? Naturalmente, o rei delegava a função de prestar jurisdição, de resolver os conflitos de interesses aos juízes, que era por ele nomeado, aos pretores, como se chamavam à época, e esses juízes, os pretores, eles atuavam por delegação do rei. Até nós veremos, nós já estudamos dentre os efeitos do recurso, o efeito devolutivo, o recurso que tinha à época, que era a apelação, nos permite tratar nesse aspecto histórico, da denominação do recurso como apelação e da denominação do efeito devolutivo. O que nós temos aqui que relembrar sobre o efeito devolutivo que nós já falamos? Por meio da interposição do recurso, devolvia-se ao rei o exercício da jurisdição. Daí se falar nesse efeito devolutivo. A jurisdição era um atributo do rei, porque o Estado era representado no rei. E ele delegava a função para os pretores. Quando na interposição do recurso, não era o próprio julgador, não era o próprio pretor quem iria julgar o recurso. Em alguns reinos poderia ter uma corte, em outros era o próprio rei mesmo quem julgava. E nessas situações devolvia-se, portanto, seja a um órgão colegiado dentro da corte do rei, seja a própria figura personificada do rei, devolvia-se a ele a atribuição de julgar. E o recurso que fazia com que se devolvesse ao rei a atribuição de julgar, o recurso tinha o nome de apelação. Porque os súditos, as partes, apelavam ao juízo divino do rei. Os senhores devem se lembrar bem que o fundamento de legitimação, o fundamento de justificação teórica, né? Não seria nem teórica, não tinha, né, a razão, domínio da razão, mas o fundamento de existência da monarquia, do absolutismo, era a ideia, baseada na fé, a ideia de que o rei era representante de Deus na terra. Então ele era o enviado de Deus, por isso que ele era o rei, e podia ter toda a concentração de poderes, dentre elas julgar. Então a parte que teve uma decisão e não gostou, uma decisão de um oficial, um servo, um agente do rei, ela apelava, portanto, ao juízo divino do rei. Então, por conta desse atributo histórico, veja, eu recordo aos senhores, a apelação foi o primeiro recurso previsto na história do processo. E durante muito tempo, o único recurso previsto. Por conta desse atributo é que se costuma dizer que a apelação é o recurso por excelência.
É o recurso por excelência. Se você quiser representar bem a ideia de recurso, no que consiste o recurso? Apelação. Que melhor representaria a ideia de recurso, ainda mais no sentido de recurso ordinário, perante um tribunal ordinário, para você rever provas. O que melhor representaria isso seria a apelação. Daí se chamar recurso por excelência. Uma outra forma de se referir a esse aspecto histórico, a essa ideia de que a apelação é o recurso por excelência, costuma-se dizer também que a apelação é o recurso ordinário padrão. Recurso ordinário padrão. Aqui já é importante que a gente trace uma linha distintiva. Dentro desse recurso ordinário padrão, eu vou tratar do que significa. O recurso nós já estudamos, né? O que significa o termo ordinário, o que significa o termo padrão. Né? O que significa dizer recurso ordinário? Porque nós teremos uma outra categoria, tá? Até coloquei ali em cima para os senhores, olha o item de número 6. Recurso extraordinário. Recurso extraordinário ele pode ser entendido como um gênero ou como uma espécie. Mas veremos isso no momento próprio. Mas tem uma linha distintiva, pela própria terminologia já é possível intuir isso, que separa e coloca de um lado o recurso ordinário e do outro lado o recurso extraordinário. O que diferencia recurso ordinário de recurso extraordinário? Recurso ordinário, senhores, é aquele perante o qual se busca um acertamento quanto à justiça da decisão, a correção da decisão. Pelo recurso ordinário, se busca analisar se o julgador inferior, né, quando do desempenho da função revisional do recurso, se investiga se há necessidade de reforma ou de invalidação. Dito de outra forma, se o julgador ad quem julgou de um modo correto, ou se há alguma necessidade de reforma ou invalidação. Pelo recurso ordinário, se empreende, portanto, uma análise completa das alegações e das provas discutidas no processo. Esse é o recurso ordinário. Recurso ordinário é um gênero, é uma categoria, que você inclui ali a apelação, o agravo interno, o agravo de instrumento, dentre vários outros que nós veremos. E o recurso ordinário por excelência, como eu lhes disse, é a apelação. Por meio da apelação, você busca reanalisar, reavivar o processo como um todo, do começo ao fim, e ver se o juiz de primeiro grau julgou de modo correto ou não, a depender do que a parte pediu, ou a reforma ou a invalidação, como nós já vimos nos vícios que se podem alegar por meio do recurso, né? E os resultados possíveis de se obter por meio de um recurso. Recurso ordinário. Já a categoria dos recursos extraordinários, que se contrapõem ao recurso ordinário, os recursos extraordinários não têm essa lógica de atuação de justiça no caso concreto e de reanalisar o processo como um todo. Não. Recurso extraordinário são recursos julgados pelos tribunais superiores e tem como espécies recurso extraordinário e recurso especial. Percebam bem, portanto. Recurso extraordinário pode ser gênero e recurso extraordinário pode ser uma espécie. Quando você fala RE, recurso extraordinário, cabível perante o STF, é uma espécie. Recurso extraordinário lato sensu é essa contraposição em relação ao recurso ordinário. E dentro do recurso extraordinário lato sensu, em sentido amplo, você coloca o recurso extraordinário, o recurso especial, você coloca os embargos de divergência. São os recursos cabíveis perante os tribunais superiores. E nesses recursos cabíveis perante o Tribunal Superior, nos tribunais superiores, o que se busca não é um ajustamento, uma justiça em relação ao caso concreto. Os tribunais superiores buscam uma proteção do ordenamento jurídico. Seja uma análise quanto a uma violação da Constituição Federal, o STF, ou da norma infraconstitucional, STJ. Então, nos recursos extraordinários, o critério é objetivo.
e não subjetivo. Não se investiga nos recursos extraordinários se foi feita justiça ou não no caso concreto. O que se busca analisar é se houve ou não ofensa ao direito objetivo. Então a perspectiva é diferente. E é isso que contrapõe muito claramente recurso extraordinário de recurso ordinário. Esse é o primeiro ponto que eu queria tratar com os senhores. E por que se diz que a apelação, que é um recurso ordinário, realmente a apelação é uma espécie de recurso ordinário? Por que a apelação é o recurso ordinário padrão? E a gente encerra essa parte introdutória sobre a apelação. A apelação é um recurso ordinário padrão porque ela é regulamentada de modo exaustivo. O Código de Processo Civil atribui uma regulamentação exaustiva à apelação. De modo que o procedimento previsto para a apelação são os dispositivos que constam ali são aplicáveis de modo subsidiário aos outros recursos. É isso que significa dizer que a apelação é o recurso ordinário padrão. Assim como nós temos na tutela cognitiva o procedimento comum, que no Código de 73 também era chamado de procedimento ordinário, e esse procedimento ordinário, lá em 73, que agora é chamado de procedimento comum, artigo 318 ao artigo 508, o 318, parágrafo único, artigo 318, parágrafo único, prevê que as regras sobre procedimento comum, lá na tutela cognitiva, da petição inicial até a sentença, são aplicáveis de modo subsidiário aos procedimentos especiais, aos outros procedimentos que não são procedimento comum. Por quê? Porque esse procedimento comum, ele é regulado de modo exaustivo. Nós já falamos sobre isso. Aqui, nos recursos, é a mesma lógica. A apelação tem aplicação subsidiária porque o legislador gastou bastante tinta com ela. Explicou de modo pormenorizado quanto aos efeitos. Então o legislador regulamentou de modo exaustivo. Isso faz com que a apelação seja o recurso ordinário padrão. Ok? Então, com isso a gente encerra essa primeira parte quanto à apelação. Vamos seguir.